Querido irmão, querida irmã, chegamos à Sexta-feira Santa, um dos dias mais fortes, impactantes e terríveis da história. O dia em que Jesus Cristo é morto pela rejeição da sua geração. Os homens matam Jesus Cristo porque não aceitam a sua mensagem e a transformação que ele vem anunciar. Procuremos brevemente, com o auxílio do Espírito Santo, compreender o mistério da cruz a partir das leituras bíblicas que hoje nos animam, de modo especial olhando para a própria cruz de Cristo. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías, no capítulo 52. É quase a conclusão da profecia de Isaías. A profecia nos apresenta uma aparente contradição. E nós veremos que tudo na cruz parece contradição. Mas o final da história é sempre a vitória do bem e do amor. A vitória de Deus sobre todo o mal. O profeta começa dizendo: o meu servo será bem-sucedido. São palavras, obviamente, tomadas de Deus, que o profeta anuncia como se fossem diretamente da boca do Senhor. O meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Mas logo depois o profeta diz: muitos ficarão pasmados ao vê-lo, tão desfigurado que nem parecia ser humano. Mesmo assim, diante dele, reis se manterão em silêncio. Depois o profeta vai dizer: era desprezado como o último dos mortais, coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido pelos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. O Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e não abriu a boca. Foi eliminado do mundo dos vivos, por causa do pecado do povo, golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, oferecendo a sua vida em expiação, terá uma descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Meu servo, o justo, fará inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas justos. É a melhor definição bíblica do que acontece com Jesus Cristo na cruz. Ele não tinha pecado, mas assume em si todos os pecados da humanidade. Jesus Cristo, como diz outro trecho da Escritura, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. O salmista, no Salmo 30, vai dizer: Senhor, eu ponho em vós a minha esperança, em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Tornei-me o desprezo e a zombaria, objeto de pavor para meus amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto e eu me tornei um vaso espedaçado. Na segunda leitura da carta aos Hebreus, o autor sagrado afirma: Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido pela sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, e na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna. Em seguida, temos o relato de João 18, o relato da cruz de Cristo. Quero me deter sobre o seguinte ponto. Quero que você pense comigo no significado da cruz. A nossa sociedade hoje não tem nenhum sinal
que se pareça de verdade com a cruz, que consiga se aproximar do seu significado. O que chega mais perto é uma cadeira elétrica. Imagina que alguém pudesse andar com uma cadeira elétrica pendurada no pescoço, ou tatuada no braço, ou no brinco, ou uma camiseta. Seria um completo absurdo. De fato, foi o que aconteceu. A cruz era um instrumento de morte, combinado com tortura. Mais forte que havia era a condenação à morte dos piores. E era pedagógica como uma lição para toda a sociedade, de que era um inimigo de toda a sociedade quem ficasse na cruz. E na cruz o corpo ficava ali dias e dias, justamente para aparecer para todos, para que todos vissem que na cruz ficavam os fracassados, os que não prestavam, os que a sociedade rejeitava por inteiro e usava como exemplo para oprimir os outros, para que não agissem daquela forma. É para lá que Jesus Cristo vai, e vai voluntariamente, vai aceitando o sacrifício de si mesmo. Que significado tem um Deus que termina na cadeira elétrica? Um Salvador que acaba fracassado, derrotado num instrumento de tortura? Aqui está a grande chave de compreensão da humanidade. A cruz de Cristo é o centro da história humana. Na cruz, Jesus dá tudo. Deus é generosidade. Ao longo da história, Deus dá tudo à humanidade. Já desde o início, no Gênesis, Deus dá a existência, o amor, a liberdade, a força, a capacidade de reprodução, o domínio sobre toda a criação. Depois, ao longo do tempo, Deus dá a purificação, dá a água da pedra, dá o maná que cai do céu, dá as codornizes no deserto, dá vitória sobre a guerra. E na plenitude dos tempos, Deus dá a si mesmo. Não mais se comunicando com a humanidade por sinais, mas se encarnando na história humana. E uma vez na terra, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, também dá tudo. Dá as curas, os milagres, os ensinamentos, os prodígios, a ressurreição dos mortos, a cura dos doentes. Pouco antes da crucifixão, que ontem celebramos na instituição da Eucaristia, dá-se no pão e no vinho para permanecer na terra por toda a duração de quanto a humanidade e a terra ainda terão. Na cruz dá o resto que sobrou. Dá tudo. Na cruz, Jesus, para vencer o mal do mundo, traz para ele todo esse mal e supera todo esse mal com a única força efetivamente capaz de superar o mal e vencê-lo, o amor. Jesus era o único ser humano que não merecia nenhum tipo de castigo, não tinha nenhum pecado, não tinha nenhum crime, jamais tinha praticado o mal. E é justamente por isso que ele assume a culpa de todos os males praticados antes, durante e depois da sua vida terrena, alcançando também a nós. Na cruz, Jesus toma sobre si toda dor, toda ferida, toda angústia, todo pecado, toda ruptura, toda ofensa, toda guerra, toda agressão, e sofre as consequências de todos os males praticados pela humanidade. Para vencer tanto mal, tanta corrupção, tanta violência, só um nível extremo de generosidade. Para vencer o egoísmo, só a doação de si mesmo. E para vencer o egoísmo de toda a humanidade, de todos os tempos, só a doação de si mesmo que um Deus é capaz de fazer. Para vencer o egoísmo, Jesus dá tudo. Para vencer a violência, Jesus morre como vítima mansa. Para vencer o ateísmo, Jesus morre entregando a sua vida nas mãos do Pai, mesmo sentindo-se abandonado. Para
dar à humanidade tão perdida e carente uma mãe, Jesus morre entregando sua mãe ao seu discípulo, que ele era uma imagem de toda a humanidade. Para vencer uma humanidade incapaz de perdoar, Jesus perdoa os que o ferem e os que o matam. Na cruz, muito longe de ter sido um fracassado, Jesus foi o maior vitorioso da história, porque pegou todo o mal, sofreu todas as penas por todo o mal praticado e alcançou o perdão de todos os males da história. Em Jesus, todas as nossas dores estão. Se você olhar bem para o crucificado, ali tem toda a dor que o ser humano é capaz de sentir. A rejeição, a dor física, a dor espiritual, a perda dos amigos, a traição dos queridos, a despedida da mãe, a distância de Deus, revelada no grito do abandono do Pai, a exposição, a chacota, a agressão. Em Jesus crucificado estão todas as nossas dores, feridas, angústias e separações. E Jesus dá a resposta. Cada vez que a gente sofre, é como se a gente estivesse na cruz. E o que fazer então? Perdoar quem nos faz o mal. Entregar-nos voluntariamente pelo bem dos outros, mesmo que os outros não valham a pena a nossa entrega. E, finalmente, colocar a nossa vida toda inteira nas mãos do Pai. A cruz, naturalmente, não é o último capítulo da história. Jesus morre, e na cruz só há sofrimento e morte. Na cruz, Jesus não prega, não faz milagres, Jesus sofre. E sofre com todo o seu amor, para que o seu sofrimento apague os pecados dos que os fazem sofrer. O fim da história é a ressurreição. No terceiro dia ressuscitou, como havia dito. Estava vivo. E a primeira palavra que ele diz, depois de todo o horror da cruz, que o leva a morrer na maior crueldade já testemunhada pela humanidade, no julgamento mais injusto de toda a história, qual é a primeira palavra que Jesus ressuscitado diz? A paz. A paz esteja com vocês. A paz esteja com vocês. A resposta de Jesus aos males do mundo é tudo o contrário do que a gente pensa. Jesus, repito, responde ao egoísmo com a generosidade, responde às ofensas com o perdão, responde à dificuldade de crer com a entrega dos braços de Deus. Jesus nos dá tudo. E na consumação da sua vida, como diz a carta aos Hebreus, dando até a sua divindade, alcança a nossa salvação. Repare o movimento de ida e volta de Jesus. Jesus era o Altíssimo, no seio da Trindade, no paraíso. Vem a condição humana, sujeito às limitações próprias da humanidade. Fome, frio, sede, tristeza, choro, medo. Mas não só até aqui Jesus foi. Jesus se fez escravo. Celebramos ontem com o rito do lava-pés. Jesus que se põe no chão com o avental e lava os pés. Mas ainda não bastava. Jesus hoje morre. Só o ser humano pode morrer. Deus não morre. Mas Jesus, que é Deus encarnado, se lança na experiência da morte. Do contrário, nós até poderíamos acreditar nele, mas nunca seria 100%, porque nós somos finitos e mortais. Seria muito fácil para um imortal nos ensinar sobre a vida. Jesus se faz mortal. E mais ainda, Jesus desce aos infernos para resgatar aqueles que desde antes da sua vinda, desde o início da história, permaneciam adormecidos, aguardando que a salvação chegasse. O Altíssimo, o humano, o escravo, o morto. Depois Jesus ascenderá, subirá e levará todas essas realidades para o paraíso. Ao retornar ao paraíso, Jesus leva a nossa humanidade. A humanidade passa a habitar o céu depois da cruz de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Portanto, querido irmão, querida irmã,
Viva bem esta sexta-feira. Reconheça em cada dor e dificuldade da sua vida a cruz de Cristo. Se una a Ele. Lance no coração de Cristo crucificado as suas dores e dificuldades e peça a Ele a força de que também você lance tudo nas mãos do Pai e sinta a ressurreição, que é sempre o último capítulo da história. Papa Bento XVI dizia: por enquanto estamos na cruz, mas ao final o amor sempre vence. É essa a grande lição de hoje. No mundo existe a dor, existe o sofrimento, existe a morte, existe o mal, existe o egoísmo, existem as guerras. Mas o amor de Cristo, que se deixa perfurar pela lança, se deixa perfurar por todos esses males, também lança sobre todos eles a cura, a transformação. E nos dá a mais bela de todas as esperanças, de que o amor vencerá, de que a vida não acaba e de que o céu nos espera. Uma sexta-feira santa, muito santa. A você. Bom dia.